Qual animal pode quebrar sua perna com uma única mordida? Primeiro temos o Pitbull, que ele tem uma mordida muito potente, mas ela é bem localizada. Ela no final das contas só vai deixar marcas profundas, mas não vai quebrar seu osso. A onça pintada com uma mordida curta e penetrante perfura com precisão até o osso, mas também não quebra. O leão possui uma força de esmagamento muito maior. Ele mastiga e esmaga sua perna, provocando rachaduras que simulam uma fratura. O tigre combina o corte e esmagamento. Ele rasga uma grande parte, arranca a pele e deixa o fêmur exposto e estilhaçado. Uma hiena malhada com uma mordida de 1100 psi pode triturar ossos como os de uma girafa, mas eles não conseguem decepar uma perna com uma única mordida. O urso aplica uma mordida brutal, acompanhada de sacudidas. Ele esmaga, achata e quebra partes estruturais. O osso ele fica estilhaçado em várias partes e deixa a perna inutilizável, embora não a decepe com uma mordida só também. E tá aqui o campeão, o crocodilo do Nilo. Ele executa uma mordida final, aperta e destrói a perna em um único fechamento de mandíbulas. Ele pulveriza o osso sintético e destrói músculos e cartilagens, quebrando completamente o objeto de teste. Gostou dessas curiosidades? Segue o perfil para mais. Você sabia que as baleias orcas são muito mais perturbadoras do que você realmente imagina? Para começar, as orcas literalmente colhem fígados de tubarões, aprendendo a virá-los de cabeça para baixo e ativando algo chamado imobilidade tônica, o que deixa os tubarões brancos literalmente paralisados. E depois que elas aplicam esse golpe no tubarão, elas começam a arrancar o fígado do tubarão e depois de comer todo o fígado deles, eles deixam os restos dele para trás. Isso é muito bizarro. E fica pior ainda, pois as orcas torturam focas só por diversão, lançando elas pro ar com a cauda delas, e depois que a foca cai constantemente, repetidas vezes, até que elas finalmente morram, elas devoram a foca. E terceiro ponto, se isso aqui ainda não estava tão bizarro, quando os pinguins estão descansando nos icebergs deles, as orcas se agrupam, nadam juntas para criar ondas gigantes, o que fazem com que os pinguins sejam derrubados do gelo que eles estão em cima, e quando os pinguins tentam subir de volta, elas derrubam eles de novo e de novo e de novo, até que o pinguim se canse. Então elas vão lá e devoram o pinguim, o coitado do pinguim. Esses 3 pontos não fossem o suficiente, a coisa mais brutal que elas fazem é perseguir e assediar mães baleias com os seus filhos. Como uma das únicas coisas no reino animal que são uma ameaça direta para as orcas são as mães baleias, porque elas são muito maiores que elas usam uma tática para cansar as baleias, seguindo as baleias por horas até que elas fiquem extremamente exaustas. E quando as mães baleias não conseguem mais se defender, elas pegam e devoram o filho da mãe baleia vivo na frente da mãe. Isso é realmente perturbador. Comenta aqui embaixo a parte que mais te assustou sobre esses animais. E esses são os motivos aterrorizantes pelo qual você nunca sobreviveria a essa espécie de pterodáctilo que vivia na pré-história. Para começar, eles tinham mais de 5 metros de altura aproximadamente, que é uma altura de uma girafa, com a envergadura total de até um ônibus, ou seja, mais de 10 metros e meio de largura, sendo o maior animal que já voou na Terra. Mas o mais louco é que eles tinham uma visão 5 vezes melhor do que a dos humanos. Eles enxergavam facilmente pequenos movimentos a quilômetros de distância. Quando te avistavam, podiam pular de até 2,5 metros de altura, decolando diretamente até o chão. Quando eles voavam, eles não ficavam apenas batendo as asas como uns doidos. Na maioria das vezes eles planavam, o que significa que você não os ouviria chegando de jeito nenhum, porque eles não faziam barulho. E se mesmo assim você tivesse a chance de correr, os ossos deles eram ocos, tornando eles extremamente rápidos, permitindo que eles pudessem atingir até 130 km por hora voando, ou seja, é impossível de fugir correndo deles. Mas se de alguma forma você conseguisse escapar para baixo de algo, se cobrindo em algum lugar, e quando eles encontrassem, aí você poderia pedir a Deus para te levar, porque eles não tinham dentes. Eles, em vez disso, eles iam usar o bico deles de mais de 2,5 metros
afiado como uma navalha para te atacar e te arrancar do esconderijo que você estava. E se você fosse pequeno o suficiente para não ter que ser estraçalhado por eles, eles simplesmente iriam te engolir de uma vez. Pois é, e se você fosse só um pouquinho maior, eles iam ficar te jogando de um lado para o outro, te perfurando e te cortando em pedaços para conseguir comer pedacinho por pedacinho. Então você não ia sobreviver a esse camarada de jeito. Você já conhecia essa espécie de pterodátilo lá da era pré-histórica? Comenta aqui embaixo se você gostou dessa curiosidade. Você sabia que os golfinhos comem o veneno mais mortal do mundo de propósito só para ficarem chapadinhos? Eles fazem assim, eles se juntam em volta do baiacu e ficam se revezando, dando mordidas no baiacu, porque para quem não sabe, o baiacu tem um veneno chamado tetrodotoxina, que geralmente mata a maioria dos animais que entram em contato com ele. Mas como os golfinhos são animais um pouco maiores do que o convencional, eles podem sobreviver se fizer isso direito. Aprenderam a morder o baiacu de uma forma tão suave que só por alguns segundos de cada vez eles ficam passando o baiacu de um para o outro, e o veneno não é tão forte nem em grande quantidade para que possa ser letal para ele. E aí depois deles ficarem nessa rodinha revezando o baiacu, eles deixam o baiacu em paz e alguns minutos depois as toxinas começam a fazer efeito. Dizem que isso faz com que os golfinhos sintam uma sensação de euforia, mas também já foram registrados casos de alguns golfinhos estarem flutuando lentamente na superfície da água, agindo de forma super tranquila e calma. E aí, você sabia dessa? Comenta aqui embaixo o que é que você achou a respeito. E é assim que caçavam os primeiros seres humanos da história. A gente tinha nível muito mais alto de resistência comparado aos seres humanos de hoje. Mas por que isso deve ser mais assustador? Os humanos costumavam praticar algo chamado a caça por persistência. E eles usavam a nossa incrível resistência para ficar perseguindo as presas dele de uma maneira meio horrível. A gente já sabia que não ia conseguir alcançar seja um mamute ou até mesmo um veado naquela época. E por isso a gente não tentava ganhar na velocidade, mas a gente ficava atrás das presas, seguindo de maneira lentamente. E não importava o quão longe o animal corresse, ele se virava e continuava vendo a gente perseguindo ele constantemente. E isso mesmo depois de horas correndo, pensando que finalmente tinha escapado, as criaturas, ou seja, a gente, continuava aparecendo repetidamente. E é por isso que deu o nome de caça incansável ou caça persistente. E era assim que a gente conseguia caçar as nossas presas no tempo antigo. E aí, você já sabia dessa? Comenta aqui embaixo o que é que você achou dessa curiosidade.